Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Pretoteca, que está no ar na Rádio Band News FM, também em todas as plataformas de streaming, além do YouTube da Rádio Band News FM. Eu sou Cíntia Martins aqui falando com você através de áudio e vídeo, sempre uma alegria. E ela está de volta para me fazer companhia, acabar com a minha solidão, Larissa Alves, de volta das férias, renovada, recuperada, né, minha amiga? Renovadíssima, Cíntia. Que delícia voltar ao Pretoteca, voltar a trabalhar. A gente descansa, mas a gente gosta de voltar também, faz parte, né? Sem dúvida. A gente adora fazer esse programa. Eu vim toda na paleta aqui do nosso programa de rosa também, já para homenagear. E mais uma vez com convidados excelentes, né, Cíntia? Nossa, e põe excelente nisso. É uma convidada, né, que a gente quer trazer já há muito tempo. Uma alegria muito grande receber essa grande artista, essa grande cantora, essa grande compositora que mudou, né, tem mudado os rumos da música nos últimos anos e realizado sonhos também, né? Porque você vê ela fazendo parceria com tantos artistas que já estão na estrada há tanto tempo, como Gilberto Gil, enfim. Vamos apresentar, então? Vamos. Larissa voltando num dia de grande estilo que a gente recebe no nosso tapete vermelho, Lued Luna. Que alegria. Seja muito bem-vinda, Lued. Olá. Obrigada. Obrigada pelo convite. Nossa, satisfação. Uma alegria imensa pra gente ter você aqui com a gente, né? Você que está lançando um disco novo, né? Um Mar para Cada um disco que encerra uma trilogia que você começou com Como é Bom de Estar Debaixo d'Água em 2020. É um disco lindíssimo, um disco belíssimo. E a gente vai falar muito sobre isso aqui, né? Mas, enfim, são muitas coisas para a gente conversar com você, mas queria que a gente começasse por esse caminho, né? De como que você está feliz de parir um disco justamente ali pertinho do seu aniversário, né? Saiu agora no finalzinho de maio, você faz aniversário dia 25, né? O disco saiu dia 26. Isso. Estou muito feliz, estou muito contente. Sem sombra de dúvidas, esse é meu trabalho mais honesto comigo, mais honesto com a música. Eu fiz o disco exatamente do jeito que eu acredito. E estou muito confiante, de fato, é um disco que tem sido, sim, bem criticado, bem recebido. As pessoas estão sentindo, que é o mais importante. E estou feliz, sim. É a primeira vez que eu lanço um disco geminiano, né? Eu geralmente lanço discos no final do ano. Então é a primeira vez que eu lanço um disco mais no primeiro semestre, perto do meu aniversário. Enfim, muitos motivos para comemorar. Também é um momento da minha vida onde eu me sinto muito segura com a minha idade, me sinto muito bonita com a idade que eu fiz. E eu acho que esse disco vem muito para reafirmar esse lugar de maturidade mesmo, de segurança, de saber quem é, de saber o que quer e de estar plena e feliz consigo mesmo. E esse disco é um disco delicioso, né? A gente já teve a oportunidade de ouvir. Quem não ouviu, já corre lá também depois do nosso Pretoteca aqui, porque é muito saboroso e é muito bom ver também como você traz uma camada bem intimista, assim, né? A gente se sente muito próximo de Lued, de histórias, de vivências ali. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, sobre o que você traz exatamente nessas composições, nessas melodias. O que você quis trazer também nesse disco novo? Sim, então, eu tô desde Bom Mês na Estrada Debaixo d'Água falando de amor, né, mergulhando nesse tema. No primeiro disco, Bom Mês na Estrada Debaixo d'Água, eu queria trazer outros olhares, né, e criar um outro imaginário do que é ser essa mulher negra amando e sendo amada, né, vivendo o amor. Então eu trago outras mulheres, eu trago Conceição Evaristo, outras poesias, Cidinha da Silva, Tatiana Nascimento. Não é só sobre mim. E aí, já no Deluxe, eu consigo personalizar mais o trabalho, o discurso, as letras, né? Eu mergulho muito no tema do desejo, estou muito mais direta. Eu estou querendo muito me humanizar nesse lugar de que eu também sou uma mulher, né? Que tem desejos, né? Que consegue expressar livremente seus desejos. Então, o Deluxe é muito mais sobre isso. E aí, no Mar para Cada um, parte de uma investigação interna, né? Do motivo pelo qual eu busco tanto amor, eu persigo tanto amor, e persigo esse amor numa dimensão oceânica, ou seja, não é qualquer amor, é muito amor. É amor numa dimensão oceânica, numa profundidade oceânica, né? Essa minha necessidade de dar amor, né? De fazer essas canções para cada um dos meus amores. Por que tanto, né?
E aí, a partir de processos terapêuticos, investigação pessoal, autoconhecimento, maturidade, eu compreendi que é porque eu quero receber amor. Eu dou porque eu quero receber, nessa mesma dimensão, nessa mesma profundidade. Eu dou porque a minha carência é igualmente oceânica. Eu dou um amor oceânico porque a minha carência é igualmente oceânica, né? Então fala sobre traumas, né? Fala sobre carências, fala sobre a necessidade de validação, né? Fala sobre autoestima, ego. Então é um disco que aparentemente tem essa fotografia, né? Desse mar bucólico, né? Desse amor que a gente figura como algo perfeito, bonito, essa praia bonita, esse céu azul, né, essa água cristalina. Mas aí eu tô mostrando uma outra faceta desse amor, né? O que a gente se mobiliza a partir dessa busca do amor, né? A gente é mobilizado pelo quê também? Pelo ego, pelas carências, pelos traumas de infância. E é por isso que, para retratar esse mar, eu estou trazendo o trabalho do Álvaro Migoto, que é um professor, doutor e fotógrafo, né, que trabalha a microbiologia marinha, né, porque é esse mar que eu quero retratar, um mar que a gente não vê a olho nu, que a gente não enxerga, que a gente não quer enxergar, né, um mar além da superfície. É sobre isso, um mar para cada um. E é muito corajoso ouvir você falar isso numa época em que estamos tão individualistas, tão narcisistas, tão egocêntricos e para amar, para ser amado, a gente precisa do outro, né? Você precisa do seu público, do seu companheiro, da sua mãe, do seu filho, do amor de tantas pessoas para formar e tentando suprir essa carência ali de alguma forma. E você falando de amor, né? O seu disco, a sua música foi se transformando de 2017 para cá, que é quando você lança o primeiro álbum, Um Corpo no Mundo, e você alcança essa maturidade jazzística nesse último álbum, um álbum que já tinha no Deluxe e um pouquinho no Como é Bom Estar Debaixo d'Água em 2020. E, inclusive, você fala dessa referência com o John Coltrane no I Love Supreme, que, enfim, né, traduzindo é o amor supremo. Então, você mergulha no amor também com essa referência forte desse cara que dá para chamar de Deus do jazz, né? Que é o John Coltrane. Sim, sim. Eu mudei muito do primeiro disco para cá. Eu mudei muito porque, enfim, acho que acontece muita coisa na nossa vida. A gente é atravessado por nossas experiências, isso impacta nosso trabalho. É, eu tô muito mais alinhada com as coisas que eu escuto, né? Então, o que eu escuto, a minha pesquisa musical tá mais alinhada com as coisas que eu produzo, e nem sempre foi assim. Então, eu tenho escutado, sim, muito jazz, eu tenho escutado muito, sim, muito neo soul, muito R&B, e isso tem impactado diretamente no meu trabalho. E o Joe Coltrane chega nesse disco com uma tradução desse amor divino, porque como eu resolvo essa questão, né, dessa necessidade de me sentir amada, né? Dessa necessidade de ter um amor oceânico, né? Como é que eu resolvo essa carência? Com a compreensão de que eu sou sim digna de ser amada, né? A despeito do trauma ter me dito o contrário, eu me resolvo na compreensão de que eu sou sim digna de ser amada, porque eu sou um ser divino, entende? E aí, esse trabalho do Joe Coltrane é a tradução desse amor divino, né? Foi um trabalho onde ele fez essa investigação de como ele poderia traduzir esse amor divino, né? Ele foi ali para Hiroshima, Nagasaki, passou por vários processos pessoais também e decidiu fazer esse trabalho que para mim é um trabalho divino, e é por isso que o sopro, né, tá muito presente nesse disco. Os sopros de modo geral, o som de modo geral. Ou seja, eu tenho mais participações especiais de instrumentistas do que de cantoras propriamente, né? Feat com cantora só tenho duas, que é a Thalita Cipriano, a Thali, a filha da Daisy, do Fat Family, e a Lineker. As demais participações são de instrumentistas, né? Tem guitarrista, tem a Karina Servi com a flauta xamânica, porque eu também trago elementos de sound healing pro disco. Tem trompete do Takuya Kuroda, né? Que é um trompetista japonês que toca com o Georgia James. Tem o próprio Anubaia Garcia, de Londres. Tem o Bruno Mangabeira,
Eu começo o disco com a música instrumental, Bruno Mangabeira no sax, Biratã Marques no piano, Ney Sacramento na bateria, Ângelo Santiago no contrabaixo. Ou seja, é um disco onde o som ele é o protagonista, mais do que a própria poesia. Primeira música, a gente já ouve muito isso, né? Gênesis, que é o começo de tudo. Achei lindo você iniciar com essa música, com esse nome, que é muito puro jazz ali, né? Você ouve os instrumentos falando sozinhos, altíssimo. É de arrepiar, né, Larissa? Exato. E falando em jazz, Loed, eu vi uma matéria da Folha recente sobre esse seu trabalho, esse novo disco, que dizia assim, que nesse 4º álbum você fechava uma trilogia em que investiga o desejo e também de querer desfazer o estigma de música burguesa e elitista do jazz, né? Achei bastante interessante isso que a matéria da Folha trouxe e queria te perguntar também, né? Como você trabalhou e como você trabalha o jazz também, trazendo uma referência para todos, né? Não sendo aquela música só elitista mesmo, mas o que você quis trazer também de combinação para isso? Exatamente, assim, o jazz, ele nasce num contexto de música periférica, né? Ele nasce nesse contexto nos Estados Unidos, de uma música feita pela diáspora negra norte-americana, né? E nasce dessa compreensão de que que não existe erro na música, né? Nasce com essa necessidade da liberdade, né? Com essa narrativa da liberdade, né? Para a música. Então, o jazz é nosso. Em algum momento, né, o mercado colocou nessa caixa de uma música de difícil compreensão, de uma música só para quem tem bom gosto, de uma música elitizada. Eu acho que eu estou fazendo um movimento de se apropriar do que é nosso, e de naturalizar esse som, entende? Eu estou, na verdade, desde Bom Mês na Cidade Debaixo d'Água, com essa bandeira, porque eu gravei o disco com elementos, né, tradicionais do jazz, né, coisa que não tinha no primeiro disco. Meu primeiro disco eram 2 cordas, um violão, uma guitarra, 2 percussões, né, não tinha bateria, não tinha piano e teclado, enfim. Então, quando eu faço essa escolha estética, já ali no Bom Mês na Estrada Debaixo d'Água, foi já perseguindo esse jazz, né? Eu gravei no Quênia, produzido por um guitarrista jazzista, o Cato Tianguê, com a banda dele de jazz. Foi assim que eu comecei essa história com o jazz lá em Bom Mês Mais Tarde Bom Mês Mais Tarde Debaixo d'Água, o primeiro, né? Todo teu corpo, meu amor, vou degustar a tua pele preta. Se tu soubesse, ainda não saberia nada, não saberia nada, não saberia nada, ainda não saberia nada. Então, eu me sinto confortável também nesse lugar, porque meus pais, que eles foram a minha primeira escola de música, eles ouviam muito jazz. Minha mãe, ela colecionava aqueles clássicos de jazz, das cantoras de jazz, das revistas. Antigamente, eu não lembro qual revista especificamente, mas tinha uma revista que vinha com um disco, um CD. E minha mãe colecionava esses discos e a gente escutava em casa. Era algo comum na minha casa, escutar jazz, né? Escutar o blues, né? Todas essas divas do jazz eu conheci a partir dessa coletânea da minha mãe, dos meus pais, né? Etta James, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. Eu escutava isso criança, adolescente. Então é um lugar também de muita intimidade minha, dessa memória afetiva. É um lugar confortável para mim. Eu não estou me forçando para estar nesse lugar e para construir essa trajetória junto com o jazz. O que é um desafio na indústria da música, né? Você, de fato, estar relaxando e fazendo aquilo que você gosta, né? Que você sonhou. Eu acho que
pelo menos a percepção enquanto fã que eu tenho de você, né, e de outros artistas, é que às vezes no primeiro disco você é um pouco obrigado, né, entre aspas, a fazer o que a indústria está mandando, o que o chefe de uma gravadora tá mandando, apesar de que hoje isso mudou muito, né? Você muitas vezes, a maioria são artistas independentes, enfim, vocês conseguem ter um pouco mais de autonomia sobre a própria carreira. Mas chegar num álbum em que você alcança uma maturidade musical e você faz aquilo que você quer, com as suas referências de sempre da vida, deve ser um prêmio, né, para o seu trabalho, para a sua vida pessoal, é inimaginável. Sim, é um lugar de muita tranquilidade, de muito autorrespeito. Isso é impagável. Eu estou muito, muito mesmo tranquila, muito confiante, muito segura. E é isso, eu quero viver assim, sabe? Eu quero estar fazendo música com esses termos. Respeitando a mim mesma, respeitando a música que eu faço, respeitando minhas referências. No meu tempo, foi um disco que eu mais demorei para fazer. Eu demorei 1 ano e pouco, assim, eu comecei, sei lá, no fim de 2023, eu decidi, comecei já a desenhar essas canções. Em 2024 foi escrevendo e produzindo e fazendo, escolhendo. Quando eu vi, eu já estava realmente com bastante música aí para escolher. E até o momento do lançamento eu estava ali lapidando, né, para colocar no mundo. Então foi um processo longo e atravessado por um 2024 muito intenso, assim, doloroso algumas vezes, né, mas intenso no sentido de compreensão de si mesma, de rompimentos e de descobertas. Eu não sei o que aconteceu no céu em 2024, mas foi um ano bem especial para mim, pelo menos. E resultou, culminou nesse disco aí. Um lá para cada um. É que Foi um agradece com presente esse para disco nós, né? lindíssimo. Bom, você sabe, o Pretoteca vai ao ar toda sexta-feira, mas hoje é quarta-feira. E quando a gente fala de quarta-feira, né, Lued Luna, você sabe que é um dia muito especial para você, porque afinal foi É, em uma quarta-feira. Gente, cantei aqui exatamente. um trechinho de uma música chamada Banho de Folhas, que dá para chamar que é o grande hit da carreira da Lued Luna, e a gente levantou esses dados, né, Larissa? Exatamente. Claro que Banho de Folhas não poderia Acredito que estar sim. fora desses dados que a gente vai mostrar agora, feitos pela Sala Digital. A gente vai colocar aqui na tela para você que acompanha a gente pelo YouTube e consegue ver com imagens, né? A gente vai colocar exatamente esse. Vamos lá, Glauca, aquele das músicas. É o A próximo. próxima tela, mais uma. Para quem acompanha a gente Exatamente. grava o Pretoteca na Sala Digital, que é a parceria da Band com o Google, e aqui eles levantam dados diversos quando a gente pede os nossos convidados, eles mandam ver, né? Vamos Exatamente. ver. Temos aqui, Esses então. são os dados do YouTube do último ano, das músicas que tiveram mais ouvintes, né? Mais views no YouTube. Esse é um dado bastante expressivo, porque Abaixo das Nuvens aparece como o primeiro, né? Tem mais de 1 milhão de views. Banho de Folhas vem logo em seguida, com quase 1 milhão de views. E Abaixo das Nuvens também com views bastante expressivos, né? Na verdade, Abaixo das Nuvens é o mesmo que estava no primeiro, né? Mas a gente tem uma informação também do Spotify que tem 30 milhões de plays. Isso só no Spotify. É a música realmente que coloca a Lued num patamar absurdo, né? Um patamar que era inimaginável para você, Lued. Como é que foi esse início e essa música mesmo ganhando tanta proporção e tanto tamanho, dimensão assim? Você esperava por isso? Não. Essa é uma canção do meu primeiro disco, Um Corpo no Mundo. Foi uma das últimas canções a entrar no disco Um Corpo no Mundo. E eu não esperava mesmo que ela fosse ter esse impacto. E o mais engraçado é como ano após ano ela se atualiza. Ela vai ganhando outras roupagens, outras, né, vai se atualizando, se ressignificando, ganhando remix, ganhando projeção com outras cantoras, né? A Ivete Sangalo começou a cantar, depois a Anitta começou a cantar. Eu já não sei nem mais quem canta essa canção. É, E esse é o fato dela ser assim o meu grande hit até hoje, porque as pessoas não desapegam dela, né? Ano após ano,
ela me traz uma surpresa, assim. Eu sou muito feliz, realmente é uma canção muito importante, é uma canção política, apesar de ter esse caráter festivo, né? Porque eu naturalizo aí o culto, né, das religiões de matriz africanas. Eu celebro um orixá, um vodum, que é Oxalá, né? Eu canto em outras línguas aí nessa canção. Eu trago o elemento das folhas que são sagradas para nós. Então perceber que o Brasil e o mundo, né, celebram e comungam dessa energia, que é uma energia positiva, que é uma energia carregada de amor, que isso que é o axé, né? Positividade, amor, abundância, prosperidade, saúde, tudo isso é axé. Então, eu percebo que é um trabalho espiritual, assim, é como se essa canção fosse um farol para um Brasil e para um mundo que a gente pode ter, que é um país sem racismo religioso, um país sem intolerância. Por causa dessa canção, muitas pessoas foram procurar saber o que significava aquele orixá, o que significava aquela folha, o que significa o candomblé. Pessoas até se iniciaram por conta da canção, assim. Então, eu acho que faz um trabalho, além de ser um trabalho do entretenimento mesmo, desse trabalho sensível da música, né? Faz um trabalho político de desmistificar, né? Essa ideia de que o axé, de que o candomblé, de que o orixá, de que o vodum, ele tá ligado ao mal, né? Ele é demonizado. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Oh, para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, bete branca. A Lued já contou num show que eu fui num show seu no Parque Vila Lobos, e você conta, né, porque a letra, você explicando agora que ela traz esse tom político de você reafirmar as religiões de matriz africana, quem ouve pensa assim, saí pra te procurar, andei a cidade inteira, acho que a pessoa tá procurando um amor, mas você tava atrás, era de um pai de santo, né, eu achei essa história maravilhosa. Sim, essa canção é minha e da Emily Lapa, que é também compositora, artista de Salvador. E eu pedi para ela me levar para um terreiro para eu jogar um jogo. E aí, deu tudo errado esse dia. Por isso, tanta volta para nenhuma resposta. Porque a gente foi num terreiro, no Ilê Axé Poafunjá, um terreiro super tradicional de Salvador. E não consegui jogar porque não tinha agendado, enfim. E depois a gente foi a caminho do Gantuá, que é outro terreiro tradicional. No meio do caminho a gente bate o carro, aí a gente chegou atrasado no terreiro, o pai de santo já tinha ido embora. Aí a gente foi na casa do pai de santo, enfim, foi um dia inteiro, uma tarde inteira, nessa missão para jogar esse jogo de búzios, né? E a gente só foi conseguir jogar no final da tarde, na casa desse pai de santo. E aí a história foi tão esdrúxula, né? Tão tragicômica, que a gente decidiu fazer uma música, que tudo a gente fazia música, as composições com a Emily Lapa. Procurem saber também. Há uma história engraçada, que foi buscar um pai de santo em Salvador, que é uma coisa rara, né? Tem em Salvador um pai de santo, uma mãe de santo. E aí nasceu assim, Banho de Folha, dessa história esdrúxula. Você tá na Bahia, num lugar extremamente voltado para as religiões africanas, você não achar um pai de santo, essa saga é realmente irônico. Exatamente. Entendeu? Agora sim, Lued, vamos para aquela parte dos certificados, né? Você, como primeira artista negra independente a receber 2 certificados de ouro pelos singles Banho de Folhas e também Um Corpo no Mundo. Eu queria saber, principalmente agora, né, como foi para você, né, ser artista independente. Na verdade, ser artista no Brasil já é difícil. Ser artista independente, com certeza, tem muito mais percalços aí pela frente, muito mais caminhos de pedra, né? Como é que foi para você, principalmente, nesse início, né? Uma artista independente fazendo arte, tendo espaço, conseguindo dar a sua voz. Como é que foi tudo isso? Eu digo que eu sou um milagre.
Eu digo mesmo que eu sou um milagre, porque a minha história ela é muito peculiar. Eu não venho de uma família de tradição musical, necessariamente, embora seja uma família muito musical, embora eu venha de uma cidade muito musical, eu não venho de uma família que pudesse me dar uma estrutura, um nome. Eu fui a única da minha família é de funcionários públicos, então eu fui a única que fiz o suficiente para fazer música, para ser cantora, assim, ninguém entendeu nada. É uma formação super tradicional, né? Enfim. E aí eu vim para São Paulo sozinha, com a mala na mão, violão baratinho, e tudo foi acontecendo. Então eu atribuo o sucesso dessa carreira, sendo mulher, sendo negra, sendo independente, à coragem, né? À fé e ao milagre. E a esse elemento que é um elemento impalpável, explicável, né? Que é o axé, que é a sorte, que é tudo isso que me guia, porque é difícil mesmo, segue sendo difícil, mesmo com certificados, mesmo com indicação a Grammys, mesmo com shows marcados, mesmo com discos lançados, mesmo isso segue sendo desafiante para mim, segue sendo uma luta. Lindo. Agora, você falou muito da família, né? A gente sempre ressalta aqui o quanto as pessoas que conversam com a gente no Pretoteca trazem essa coisa de coletividade, né? Da ancestralidade, da importância de se amparar na família, o quanto eles ajudaram. Eu queria entrar nessa sua seara um pouquinho, né? Tanto da sua família de origem, quanto da família que você construiu, né? Você, o Zudzilla e o seu pequeno. Já está com o quê? 4 anos, né? Gente, assim, vocês famosos, a gente sente assim, íntimo, né? Porque eu me lembro de você grávida, fui em show sua grávida, e de repente a criança já tem 4 anos. É um negócio muito doido. Então, a minha família me deu reggae com passo, assim, né? Formação musical, como eu digo em todas as entrevistas, minha primeira escola de música foi meu pai e minha mãe. Né? Se eu tenho esse bom gosto, o povo diz que eu sou chique, que eu sou elegante, é por causa dos meus pais, em primeiro lugar, que me deram repertório, sabe? Então, eles me formaram musicalmente, me formaram politicamente, ambos militantes, se conheceram na construção ali da militância negra da Bahia, se conheceram bem jovens, e, enfim. E daí tem essa família que eu construí, que com Zudzilla, que é artista também, meu companheiro, e o mais importante disso tudo é que com essa vida de artista, de subir, de cantar, de viajar, de trabalhar, de estar sempre nessa vida pública, né? Tem uma pessoa em casa, um homem cis, hétero, que banca, que sustenta, tá na vida do lar, tá na vida doméstica, tá nessa responsabilidade da criação dos filhos, né? Eu tive realmente muita sorte de encontrar essa pessoa. Porque aí eu tô no mundo tranquila, sabendo que meu filho tá com a melhor pessoa, com a pessoa que mais ama ele, que melhor cuida dele, entende? Que é o pai. E também ter esse lugar, eu sinto que por muitos anos, com essa de ser imigrante, né? Com isso de ter saído de Salvador, aí mora de favor na casa de um, aí aluga um quarto na casa de outro, aí, sabe, eu tinha uma vida muito itinerante, assim, não tinha uma geladeira, um fogão, nada, era sempre minha música, minha mala e correndo o mundo, até que eu, com lá para os 30 e poucos anos, eu decidi ter um chão. Então, a minha família, a minha casa, é um chão para onde eu possa voltar e me sentir pertencente, e me sentir segura, e me sentir aterrada, e não ser só essa folha ao vento, né, cantando por aí, né? Então, é muito importante a minha família, assim, para eu ter essa segurança, para eu ter essa maturidade,
essa confiança que eu tenho hoje para fazer as coisas que eu faço, para fazer a música que eu faço, é porque eu tenho uma raiz, eu tenho um chão para voltar e para dar esses meus impulsos, né? É um chão para eu poder pular para saltos maiores, né? Um chão para poder ter impulso para poder voar. É isso que significa a minha família para mim. E mais uma vez é muito corajoso ouvir isso de uma mulher tão bem resolvida, independente, dona do próprio nariz, do próprio dinheiro, da própria carreira, porque, de novo, né, Lued, a gente, né, as pessoas que a gente convive, que a gente circula, e muitas vezes no meio musical, a gente vive essa coisa do individualismo mesmo, né? Ah, não, eu não sou, ninguém é de ninguém, é o sexo aqui, o sexo ali, que tudo bem, cada um faz o que quer da sua vida, mas você assumir um discurso de família, né, num mundo onde as pessoas não querem mais saber de família, não querem enfrentar as dificuldades de você ter um compromisso mesmo, né? Porque é osso, né? Você todo dia acordar com uma pessoa com um bafo, com a cara amassada e você de fato pensar assim, putz, no fim do dia eu quero continuar aqui com essa pessoa. E eu até me lembro de um show seu, acho que foi no Nômade, você vê que eu sou a sua cachorrinha, né? Eu vou atrás de você em vários lugares. Nossa Senhora, ela tem história. Tem história com Led Luna. Você falava, nossa, eu sempre quis ser mãe, meu sonho é ser mãe, eu queria ser mãe de 6, mas nesse momento não estou conseguindo dar conta nem do meu filho. Então, é muito corajoso você ouvir isso, né? Uma mulher que está no lugar que você está, querer ter uma família e querer ser mãe de 6 em algum momento da vida, né? Não vai acontecer. Nunca, jamais. Eu vou ser mãe só de um mesmo. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu falei isso. Tá bom? É, Ela tá Então, deixando claro sim, aqui. eu sei que é um mundo. Os valores do mundo estão mudando, né? A gente não tem muito controle sobre isso. Porque, de fato, a maternidade demanda muito altruísmo, demanda muita empatia. De fato, se relacionar numa relação, ter uma relação estável, ter um casamento, também demanda muito altruísmo, demanda concessões, né? Então, é muito mais fácil não ter essa responsabilidade. É muito mais fácil pensar só em si ou circular livremente pelo mundo sem ter essas âncoras. Porque, sim, ser mãe está ancorada, né? Eu tenho uma responsabilidade com uma vida, eu não posso fazer o que eu quiser, não posso, sei lá, expor meu corpo, né? Eu não posso me expor a minha vida, assim, no sentido de arrisco, né? Eu não posso, enfim, é isso, é estar ancorada. E é uma escolha, eu respeito todas as escolhas, né? Para mim é importante ter esse chão. Para mim é importante ter essas bases sólidas, porque o que eu faço, isso de ser artista e de expor o que é o mais íntimo que eu tenho, que é a minha subjetividade, dividir isso com as pessoas, né? Tá com o seu corpo ali inteiro em cima de um palco, exposto a todo tipo de energia para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, isso é muita coisa, né? Isso tira da gente muita energia. E eu acho que esse amor, que é o amor da família, esse amor estável do companheiro, do seu companheira, do casamento, etc., é um amor que recompõe, recompõe essa energia, entende? Porque esse amor generoso. Porque o que as pessoas que dizem que me amam, elas amam o que elas projetam de mim. Os meus fãs, essas 10.000 pessoas, esses 30 milhões de streams, tudo isso, eles têm um fragmento do que eu sou, né? E eles amam, e eles têm noção ali de uma coisa que foi imaginada a partir de expectativas, a partir de. Enfim, é só um fragmento do que eu sou e eles não me conhecem na intimidade. Eu digo sempre nos shows, né, que o amor é a coisa mais generosa que tem, porque você consegue tirar suas máscaras, mostrar o seu lado sombra, que todo mundo tem, porque ser humano é isso, né? É ter luz e sombra. E o outro abraçar também suas sombras, te aceitar e te amar na sua inteireza, na sua integridade, na sua plenitude, na sua humanidade, né? Então, essa lua de artista, ela lidar com um tipo de amor que é um tipo de amor incompleto, inconcluso, ilusório, né?
Essas pessoas, elas amam o que elas imaginam de mim, elas amam o que eu entrego para o mundo. Mas quem me ama mesmo é esse chão que eu estou construindo aqui, que realmente me Que dá um lindo. amor generoso e um amor humano, né? Eles não amam a diva, eles amam a mulher, a humana. E eu tô reivindicando muito essa humanidade. E nesse disco, eu tenho disputado essa narrativa com o meu público. Eu falei, olha, não tem diva, não tem perfeita, não tem nada. Tem aqui humana, ó. Presta atenção nas letras. Olha como eu erro. Olha como eu sou sacana às vezes. Olha como, entende? Como eu sou vulnerável, olha como eu sou humana. Então eu tô reivindicando muito a humanidade em Um Mar para Cada Um, e é por isso que ele é o disco mais honesto É muito lindo da minha carreira. e é legal porque você compartilha um pouquinho dessa intimidade, um pouquinho do que é Lued na vida real, né? É muito legal ouvir mesmo um artista dizendo isso, né? Porque não tem como a pessoa ser inteiramente ali, ela se mostrar inteiramente, por mais que você tente, por mais que você faça, né? A gente consegue saber um fragmento ali do que é você e também do que são as suas histórias, do que foram as suas vivências, né? E você falando sobre família, a gente até falava aqui no bastidor, eu e Cíntia, né? A Cíntia já lembrando histórias, né, claro, da sua família, que vocês já passaram por situações complicadas e tem situações que você traz, claro, nas suas letras. Você fala sobre racismo, você fala sobre a solidão da mulher preta, você fala sobre as vivências da mulher preta, mas para essa parte de família, principalmente hoje, né? Como criar um filho, hoje seu filhinho com 4 anos, né? Um filho preto, retinto, o seu marido também preto, retinto, você como uma mulher preta. Como Sim, que é isso, Lued, na vida real, sabe? A gente tem o fragmento do que você luta sim, ali nas tuas músicas, você trazendo essa sua sim. parte de resistência, mas como que é na sua vida É, mesmo? até complementando a fala da Larissa, porque vocês foram Hum. procurar casa, né? Uma família preta procurando casa e foram vítimas de uma abordagem truculenta da polícia, né? Sim, aconteceu isso. Vamos lá. O Dai tá numa idade onde ele é muito alienado ainda. Ele não compreende o racismo. Mas mesmo assim, a gente tenta munir ele de uma autoestima. E ele é leonino, né? Leonino com ascendente leão. Então, assim, não vai ser um trabalho muito difícil. Mas a gente tenta munir ele de uma autoestima e de uma consciência de si. E aí eu acho que o pai faz um papel muito importante porque são ambos retintos, né? Então, o Dai se coloca nesse lugar. Eu sou preto, eu sou mais preto, eu sou pretão, eu sou um negão que come tudo, né? Ele Sai, tem né? Ele fala isso na essa música, né? consciência. Ele tem essa consciência de que ele é negro, de que ele é pretão e que ele é potente. Os heróis que ele se referencia são negros, né? Então ele ama o Homem-Aranha, só que tem vários Homem-Aranhas. Então ele se associa ao Homem-Aranhas Morales, que é esse preto, né? Esse Homem-Aranha negro, latino, enfim. É, Então tem sido um trabalho mais de dar alicerce, de construir essa autoestima, de construir essa segurança. A gente escolheu fazer uma educação para o Dai com muito respeito, com não violência, apesar de ter firmeza, e nem sempre funcionar essa não violência, né? Porque somos humanos e estresse e tudo mais, mas a gente escolheu dar uma educação para o Dai que ele tenha noção do que é respeito. E também a gente escolheu uma escola que faz um trabalho complementar, né, da educação, uma escola decolonial, uma escola onde tem pessoas negras, não só como faxineiras, né, nesse lugar de serviço, mas no lugar de liderança. Então, a coordenadora da escola dele é negra, ele tem professores rastas, tem professores não lésbicas, gays, não binários, tem alunos negros. Inclusive, na sala dele tem 2 DAIs. Ele é o Daio Luadamici, tem o Daio Ifaladê. Então, assim, eu também tive esse trabalho de fazer uma pesquisa, de colocar ele num lugar seguro, num lugar onde ele seja respeitado, né, na sua singularidade. É, é uma escola super, enfim, ele ainda não teve essa experiência da violência, nesses termos do racismo, né?
não compreende ainda o que é racismo, então ele vive nesse mundo bonito que é o mundo da infância. E eu me orgulho muito disso, né? De ele já ter 4 anos e ainda não se deparar com esse lugar da exclusão, né? Da solidão. Que a solidão não é da mulher negra, é a solidão da pessoa negra. E essa solidão, ela já surge na infância. Eu mesma vivi isso, né? E isso impacta. Eu sou escritora e sou compositora e tudo por conta dessa solidão, né? Eu precisava me expressar no mundo, eu não achava lugar para poder falar, para poder existir, e aí comecei a existir dentro das minhas escritas. Morreu. O Daio, ele ainda está assim, alienadíssimo do mundo, é uma criança feliz, é uma criança que não compreende o racismo ainda, e por enquanto a gente só tem munido ele de autoestima. É uma criança que se ama, que se impõe. Às vezes eu falo com ele assim, mais duro, né? Me passo, aumento meu tom de voz, aí ele fala assim: Mamãe, por que você está falando assim comigo? Você tem que respeitar as crianças. Você acredita? Né? Então, ele tem essa consciência do que é respeito, de tipo, não é assim que se relaciona com as pessoas, não é assim que se fala com as pessoas. Eu não falo assim, então eu não vou admitir que falem assim comigo, nem que seja meu pai e minha mãe. Eu acho isso muito potente. E é isso. É isso. É assim que tem sido nossa vida. Nossa, você falou do nome dele, né? Enfim, eu te acompanho, já sabia. E você falou de ter mais de um na sala. E realmente a gente, né, vem dos Sim. anos 90 que, Jennifer, Stephanie, Kimberly podia, né? E aí as pessoas às vezes reclamam, pra que esses nomes? Gente, deixa os nomes africanos virem com tudo, né? A gente precisa também povoar as salas de aula com essa nova geração. Meu filho tem um amigo que é Dayo, Aiô, AD, então assim, deixa as crianças todas virem com essa nova consciência. E eu vou querer o contato dessa escola aí, porque daqui a pouco o meu tá em idade escolar e eu preciso colocar ele num ambiente seguro. Pode falar, Lari. Não, pode seguir, Cíntia. Não, é isso, acho que pra gente, né, daqui a pouco já começar a encerrar, eu queria saber um pouco para o pessoal que está ouvindo você pela primeira vez aqui na Rádio Band News FM, desse início da sua carreira, né? Eu sei que vem muito com você beber no que você ouvia em casa, com seus pais, mas como que foi assim, hoje eu vou subir naquele palco pela primeira vez, ou vou tocar na porta da estação do metrô, enfim, como é que foi esse caminho? Menina, foi uma epifania. Porque eu não ia ser cantora. Não tinha nenhuma perspectiva de ser cantora, não fui educada para isso. Volto a dizer, não venho de uma família de tradição musical. Eu vivia minha vida normal, estudava direito, estava estagiando no Tribunal de Justiça, morava com meus pais. E aí eu estava lavando os pratos na cozinha, né? Sim, fazendo alguma coisa na cozinha, lavando um prato, não sei o quê, e veio esse insight de eu vou cantar. Eu não sei como, não sei como faz, não sei onde, mas eu vou cantar. Não sei se eu vou morrer de fome, não quero saber. Eu vou cantar. No dia seguinte, eu me matriculei na escola de música da professora Ana Paula Buquerque, a professora, Escola de Canto Popular, que é uma escola que, além de ensinar técnica, ela proporcionava experiência de palco para esse aluno, né? Então, eu cantei com os melhores músicos de Salvador da época, nos palcos tradicionais de Salvador da época, porque a escola proporcionava essa experiência. Não era só um estudo, né, uma aula que só se limitava a ficar dentro da sala, né? Então a gente ia para campo, a gente realmente cantava, tinha que pensar nos shows, tinha que tudo. Que eram os recitais da escola de canto popular da Ana Paula Buquerque. E foi assim que eu comecei. Eu lembro que a primeira vez que eu pusei num palco para cantar, eu cantei de olho fechado. Meu coração batia tão forte, tão forte. Era como se eu estivesse me jogando de um precipício, assim. E aí eu peguei o microfone, fechei o olho, cantei, saí e falei, eu nunca mais subo num palco na minha vida. Porque eu nunca tinha sentido aquela adrenalina, aquele nervosismo. Parecia que eu ia morrer, minha boca secava, meu corpo tremia, eu suava, eu fechei o olho. Parecia que eu ia morrer. Eu falei, gente, cantar é isso, né? Estar no palco é isso, porque quando eu cantava lá, né, no banheiro não era assim, era a coisa mais fácil do mundo, eu arrasava. Mas no palco foi aquela sensação de morte mesmo, né? Aí, enfim,
morrendo aos poucos, me jogando de precipício em precipício até hoje tá um pouco mais tranquilo, mas ainda assim fico nervosa. Ainda assim tem essa adrenalina que nunca vai acabar, pelo visto. Bom, Mas né? já morrendo menos. Nossa, e eu não tive como não fazer essa comparação com um parto, né? Você por ser mãe, eu acho que eu também, como sou mãe recente, ser mãe é nascer, é morrer uma pessoa para nascer outra. E você fez isso, né? Com a sua escolha de subir no palco, de ir pra música. Morre aquela Lued e Sim, nasce uma outra ali, né? sim, exatamente, exatamente. A música me ensinou a própria fazer música, né? A feitura da música, né? Me ensinou a ser essa empreendedora, me ensinou a ser artista, né? Eu comecei do zero, assim, sem ter compreensão de nada, direitos autorais, da estrutura que você precisa ter para ser artista. E fui aprendendo fazendo, né? Meu processo foi muito empírico, assim. No início eu mesma mandava os e-mails, me vendia, respondia. Eu escrevia em terceira pessoa como se eu tivesse uma produtora e era eu mesma. Pagava músico, né? Olha, era uma coisa. Então eu fui aprendendo na feitura mesmo, né? No processo, né? Até eu utilizar bem a voz, eu ficava muito afônico, era muita técnica. Eu me expunha demais enfim, ao tempo, né? Enfim, agora eu tenho acompanhamento profissional, eu faço fono, aula de canto e fono, assim, fundamental para eu me manter, né? Cantora e com saúde. Então, tudo isso eu fui aprendendo e eu sigo aprendendo, né? Eu vou fazer 10 anos de carreira agora, em 2027, ainda estou começando e aprendendo. Mas eu acho que esse pulo no precipício daquele primeiro dia, né? Aquela morte ali, fez nascer essa artista com consciência, com sabedoria e com essa noção de se apropriar da própria carreira e se apropriar da própria vida, né? Um sonho é uma vida, né? E tem sido assim. Zero Tem sido assim, vontade de de muito terminar essa aprendizado. Não, conversa. zero vontade. Não, e é tão legal ouvi-la. Eu fico aqui encantada olhando para Eu tô você. babando E, aqui. esses inícios são muito interessantes. Eu dei muita risada agora que você falou, nossa, eu escrevi em terceira pessoa para parecer que tinha uma produtora entrando em contato. E, cara, isso é muito real, porque são inícios, Eu as já pessoas fiz isso começam. muito. Exato, eu dando risada, eu também já fiz isso. E aí você fala assim, mas até hoje eu faço aquilo assim, eu não cheguei Eu também no faço, eu não Ed. tenho assessora. Eu não tenho assessora, então até hoje eu mesma tenho que ir lá dar a cara a tapa para pedir alguma coisa. Então, assim, é muito legal trazer histórias como a sua, porque as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, é isso, tem muita gente que está no início ali. Então, você vê uma Lued Luna hoje Pessoas tão reais, né? consolidada, exatamente, consolidada na música, uma artista, pô, grande do tamanho que você é, mas teve um início, ela começou de algum lugar, né? E as pessoas acabam se inspirando também. Então, hoje, aquilo que você viveu já virou uma inspiração para quem está começando agora. E muita gente que acompanha aqui o Pretoteca, claro. Mas eu queria te perguntar, justamente já nessa carreira, e começou nesse perrengue do começo, portas abertas? Você encontrou muitas portas abertas? Como é que foi para você entrar mesmo ali, ó, de cabeça na música e para ser esse Sim. sucesso que você é hoje? Sim, encontrei sim algumas portas abertas. Por exemplo, eu vim para cá, para São Paulo a primeira vez, a convite da YB, que era um selo, um dos selos mais importantes da música brasileira no período da vanguarda paulistana ali, né? Que lançaram muitos nomes importantes para a música brasileira. E aí foi isso, eles receberam material que um fã de Salvador, acho que o nome dele é Genaro, mandou para YB. Aí eles gostaram, entraram em contato comigo e falaram: vem aqui, a gente quer te conhecer, esse material é muito bom. E aí eu fui para uma audição, e era uma audição assim que tinha todos os jornalistas importantes da época, Roberta Martinelli, Patrícia Palumbo, aí todos os artistas que eu ouvia na rádio, cultura e tal. Eu falei, gente, essa cidade ela é incrível. Como assim eu tô aqui nesse rolê com essas pessoas que eu escuto na rádio lá em Salvador e que eu curto o som e tal? Então, São Paulo me pareceu um lugar das possibilidades, né? O dia que eu decidi vir morar em São Paulo foi no dia que eu fui sozinha, sem conhecer a cidade, sem nada, mas consegui chegar lá no Parque Ibirapuera
para ver Esperança Spalding na grade, de graça. Esperança Spalding, que era uma artista que eu gosto e gostava muito na época, né? Eu falei, nossa, eu tô aqui vendo uma artista que eu nunca sonhei que eu ia assistir na vida, de graça, sabe? Nesse céu aberto e tal. Então eu fui. São Paulo foi me seduzindo, né? E aqui eu recebi muitos sims, porque Salvador, o Nordeste como um todo, mas principalmente a Bahia, que é o que eu posso falar, ainda opera numa lógica quase que oligárquica, assim, sabe? Você tem que ter um nome, você tem que ser de uma família, você tem que conhecer as pessoas, você tem que ser amiga de alguém. Tudo funciona ainda muito assim na base do QI, né? E aqui não, eu percebi que em São Paulo os sims, eles me foram dados só porque era bom o meu trabalho. O meu trabalho foi o suficiente. A minha música foi suficiente. Porque definitivamente eu não conhecia ninguém, eu não era filha de ninguém, eu não tinha dinheiro, entende? Então, isso foi me seduzindo, assim, foi me seduzindo. E aí eu decidi vir morar aqui e tudo foi acontecendo nesse sentido, de receber os sims a partir só da minha música, só do meu trabalho, e não a partir de conexões, de amizade, ou de vir de determinada família, entende? Isso é muito bonito, assim, dessa cidade, e da minha história com essa cidade. Eu não sei se foi assim com todas as pessoas, mas eu posso dizer, assim, que em São Paulo eu só precisei ser eu, sabe? E são tantas portas fechadas, né? Nós aqui, 3 meninas negras, sabemos muito disso, né? Ao longo da vida, em algum momento, elas precisaram se abrir. Que bom que para você foi assim, né? Não vamos dizer que foi fácil, mas que bom que foi dessa forma. Bom, Lued, já dissemos aqui, zero vontade de encerrar essa conversa. Tinha muita coisa que a gente queria te perguntar. Mas, gente, ela tá fazendo essa conversa em pé, tá? Você que tá vendo ela pelo vídeo, ela tá em pé. Ela fica no palco mais desse tempo que a gente tá aqui, fica, mas chega. Não vamos deixar ela mais tanto tempo em pé. E, Lued, antes da gente encerrar, eu não posso deixar você ir sem cantar só uma coisinha assim, você escolhe, tá? Pra gente poder se despedir em chave de ouro. Gente, acabei de acordar. Que hoje foi o dia que eu decidi dormir, porque eu não tô dormindo nada. Oh, meu Deus, olha o que a gente assim, faz, A né? gente só colocando ela no fogo, né? Hoje é a gravação inteira. Eu não sei nem o que cantar. Ela vai me expulsar dos próximos shows. Aquela menina ali, ó, não deixa ela entrar. Tá bom. Ó, o pedido, Vocês têm que cantar banho de comigo. folhas. O pessoal tá gente- pedindo, Vocês mas têm que cantar comigo. A gente canta, vai. Para raio, veste branca, assa peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, veste branca, assa peixe, abre caminho, patchouli. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá, Vocês. quem guia. Mas a minha voz não acompanha, né? Eu não vou Pronto, nem é fazer isso. uma coisa Obrigada, dessa. Linda! Lued Luna, maravilhosa. Obrigada, gente. Tchau. Cantora, compositora baiana, um sucesso imenso. Obrigada por ter conversado com a gente aqui, viu? Até a próxima. Obrigada a vocês. Obrigada, Tchau, tchau. Lued. Beijão. Um beijo grande. Obrigada demais. Tchau, tchau. A gente agradece também, claro, a você que nos acompanhou até agora no Pretoteca. Deixa eu abrir aqui a minha listinha, que eu até Por fechei, favor. fiquei ouvindo Lued cantando. Mas, claro, tem os nossos agradecimentos sempre. O Glauco Genovese, que opera esse switcher, coloca Lued no ar, coloca os artistas aqui também, essas artes. Zé Florentino, responsável por gerar os dados aqui que usamos na sala digital Band Google. A Tayane Catti, nossa produtora. Beatriz Alencar, que é também nossa produtora e também edita esse programa. E, claro, Zé Antônio de Araújo, ele que faz a sonorização do Pretoteca, que você acompanha lá no Spotify e também na Rádio Band News FM. É isso, ela é Larissa Alves e eu sou Cíntia Martins. Gente, uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Então, olha, esse foi bom demais, né? Adoramos ter Ai, Lued que Luna, delícia. que era um sonho antigo. Agradecer muito a toda a nossa equipe que conseguiu essa produção maravilhosa. A gente se vê no próximo programa, combinado? Combinado, gente. Até lá. Tchau, tchau. Beijo.